Por que vocês adventistas guardam os sábados? Porque a gente entende que o Antigo Testamento não foi abolido, igual algumas pessoas dizem. E no centro do Antigo Testamento estão os 10 mandamentos. E no centro dos 10 mandamentos está o sábado. Mas se é para guardar o Antigo Testamento, vocês têm que circuncidar também. Não, a circuncisão ela era feita na carne, no órgão reprodutor masculino. Ou seja, ela era para a descendência na carne de Abraão. Nós somos descendentes espirituais de Abraão. Para nós existe o batismo. Leia Colossenses 2 que você vai ver isso daí. Agora, por que vocês não comem carne de porco? Aí isso é só ler. Levítico 11 e Deuteronômio 14. Lá está explicando certinho que a carne de porco não é própria para consumo humano. Se fosse para seguir Levítico, a gente ia ter que estar sacrificando animais até hoje. Não, o sacrifício de animais não é mais necessário, porque o verdadeiro sacrifício, que é Jesus Cristo, morreu por nós na cruz do Calvário. E esses sacrifícios de animais apontavam para a morte dele. Mas como é que eu sei o que foi abolido e o que não foi? Nenhuma lei foi abolida. Na verdade, várias leis deixaram de fazer sentido. Como, por exemplo, uma lei que falava que ao defecar era necessário que se fizesse um buraco no chão e depois tampasse. Hoje nós temos vasos sanitários. As leis de apedrejamento não são mais necessárias, não fazem mais sentido. Hoje nós temos leis penais no nosso país em que vivemos. E naquela época eles viviam sob uma teocracia. Hoje não vivemos mais sob uma teocracia. Então, a única maneira de você saber se uma lei ainda faz sentido hoje e se deve ser seguida é você analisar caso a caso no Antigo Testamento. Shalom, queridos, mais uma vez estamos aqui e para responder aí algumas coisas ou para confrontar mentiras pregadas pelo sistema religioso, não é? Então ele diz que o sábado ele guarda porque está dentro dos 10 mandamentos. Bom, dentro dos 10 mandamentos também está que eu não posso adorar outro Deus que não é o Eterno. Então todas as igrejas que dizem que observam os 10 mandamentos, que não são 10, são 9 ali no Decálogo, o que apresenta o que foi apresentado nas nossas Bíblias, que isso aqui vem da Torá Massorética, ela na verdade são 9, mas eu não vou entrar em questão, o assunto não é esse, mas tudo bem. O primeiro mandamento é reconhecer que o Eterno é um e que não existe outro Deus. Então o adventista, ele quer observar o Shabat da forma deles, mas eles quebram o primeiro e grande mandamento que o próprio Jesus falou. O primeiro e grande mandamento, que é amar ao Criador, reconhecer como única divindade na sua vida, como um único Elohim, e somente Ele é digno de ser adorado, ninguém mais, tá? E os adventistas quebram isso na íntegra. Não só os adventistas, mas todas as igrejas evangélicas quebram na íntegra o mandamento de amar apenas, de servir, de adorar somente o Criador. Agora, Jesus pregou corretamente isso aí, mas não é, as pessoas não ouvem o que Jesus falou. Dizem que são seguidores de Cristo, mas fazem tudo errado, fazem errado isso aí. Mateus 4,10, Jesus fala que adoração presta culto somente ao Pai. Ele deixou bem claro. As igrejas hoje, não só adventistas, mas a maioria das igrejas, todas praticamente, elas prestam um culto a Jesus, oram a Jesus, adoram a Jesus, e isso é quebra do primeiro mandamento. Não adianta você guardar o sábado, meu irmão adventista, e quebrar o primeiro grande mandamento, que é honrar somente o Pai, adorar somente o Pai. E as igrejas, praticamente, elas adoram Jesus, né? Então, aí quando vai para a circuncisão, ele vai dizer o que? Não, mas isso aí é porque é o antigo pacto, não tem necessidade. Claro, aí ele vai dizer, não, mas não tem necessidade de nós cumprir esse mandamento hoje. Sim, a circuncisão, ela é uma aliança. Para fazer parte do povo de Deus, ele precisa ser circuncidado. Agora, foi criado um povo paralelo que é chamado de noiva de Cristo. Essa noiva de Cristo aí é meio estranha, porque é uma noiva que come porco, é uma noiva que não obedece os mandamentos, não obedece. Os adventistas que querem obedecer. O que é o sábado? O que é o sábado? O sábado é uma Mikra Kodesh. O que é isso? É uma santa convocação. Só existe o sábado de santa convocação? Não. Existem outras santas convocações que chamamos de Mikra Kodeshim, que cai fora do sétimo dia. O sábado ele pode cair fora o sábado do sétimo dia, e pode cair um sábado no domingo, pode cair um sábado numa quinta, numa segunda. Em qualquer dia da semana pode cair uma santa convocação. E os adventistas quebram esses mandamentos das festas bíblicas. Quais são elas? Yom Teruah, que é o toque de shofar.
que é uma Micra Kodesh, é um feriado. Shavuot, que foi traduzido e adaptado como Pentecoste. A festa dos pães asmos, o primeiro dia e o último dia é uma Micra Kodesh. Eles não observam isso, tá? Então o adventista quebra inúmeros mandamentos. Aí querem se vangloriar, se crescer para cima das pessoas que tem que guardar o sábado. A gente concorda que tem que guardar o sábado. E os demais sábados? E o Shabatot? Ei, meu irmão adventista, que vocês não guardam? Por que vocês jogaram fora esses outros sábados? É complicado. Aí quando você fala, se viver de Levítico tem que fazer sacrifício, não, porque é Levítico, não tem mais necessidade, porque apontava para Jesus, Jesus é o nosso sacrifício. Mentira! Isso é narrativa do cristianismo, fundado pela patrística da Igreja Católica, tá? Não tem um lugar na lei dizendo que todo sacrifício era uma sombra das coisas futuras, que apontava para Jesus. Quem é que vai falar isso aí? Que era a sombra das coisas futuras e apontam para Jesus. Quem vai falar isso aí é Paulo. Mas Paulo não é legislador. É a ideia de Paulo, que escreveu cartas para um determinado povo, ou para uma pessoa, ou para uma determinada comunidade. E Paulo coloca lá as ideias dele, ele cria doutrinas que as igrejas estão lendo como palavra de Deus. Mas é a ideia de Paulo. Porque não tem um lugar na lei onde está dizendo que os sacrifícios eram coisas era sombra das coisas futuras, porque apontava para Jesus. Nada a ver. Isso aí é capa teofânica, né? Eles conseguem ver Jesus até nos 3 malachim que foram enviados para Abraão. Um deles era Jesus. Olha, toda vez que o anjo do Senhor aparece na Bíblia com letra maiúscula, tá vendo, irmão? Aqui dali é Jesus, irmão, na capa teofânica. É Jesus ali, ó, que está no meio como anjo, ali no meio do povo. Por isso que está lá o anjo do Senhor com letra maiúscula. Até isso. Isso é o quê? Idolatria. Isso é safadeza intelectual dos copistas, colocando lá. Aí a malévola teologia vai dizer que aquele anjo com letra maiúscula é Jesus que está lá. Mas foi dado um mandamento que tem que defecar e tem que esconder, e isso não tem mais necessidade. Claro que não tem necessidade. Para que tem vaso sanitário hoje? Mas está cumprindo, porque tem que se esconder as fezes. E é para isso que serve o vaso sanitário, que vai ali, vai pelo um cano, você dá descarga e vai lá para debaixo. Está cumprindo o mandamento. Não tinha como fazer o vaso sanitário, não tinha naquela época, né? Porque eles estavam no deserto, não tinha como fazer isso. Mas depois que estabilizou, tem que continuar escondendo esse fedor, essa coisa, para não estar, porque você não ia conviver bem. Mas é cumprir o mandamento, só que hoje nós cumprimos esse mandamento de forma diferente, usando o vaso sanitário. Então, gente, é isso aí, religião é isso aí. É a ideia do religioso. Eles acham que sabem de tudo. E os adventistas são transgressores. Todas as Micra Kodeshim, eles só obedecem uma Micra Kodesh da forma dele, que é o Shabat. E está correto em obedecer. E as outras? Cadê as outras? Complicado isso aí, viu, gente? Complicado. Quem está dentro do sistema tem que submeter a ele. Por isso que eu não estou dentro do sistema. Porque eu não tenho como me submeter a ordenanças e a visões, a fábulas, a ideologias, a visões narrativas que vieram do catolicismo, que vieram da patrística. Aí eu não preciso me submeter a isso aí. Shalom, gente. Um abraço.